Seabra, boa noite. Diego Pérez, da Rádio 102 FM. Gostaria que você, claro, falasse da partida e sobre as polêmicas da partida, né? O gol, que seria muito importante para o Bragantino, golaço, inclusive, do Praxedes, que foi anulado em um lance muito ajustado, ninguém tem certeza de nada, assim como foi o gol do Botafogo também. E duas expulsões, a do Natan também, bastante contestada, né? Nós não achamos nem falta no lance, ele acaba aplicando o segundo cartão amarelo. Então, o quanto a arbitragem acabou condicionando a partida de hoje, Seabra? Boa noite. Primeiramente, em relação à partida, ressaltar que nós optamos por uma estratégia entendendo que seria a melhor forma de competir, colocar aqueles jogadores que nós estamos trabalhando aí ao longo dos meses e que estariam mais frescos e poderiam colocar intensidade no jogo, seja ofensiva, seja defensiva. E apenas 3 dias para preparar um jogo desse, e a partir do momento que toma-se a decisão dos jogadores que vão, o trabalho para preparar o jogo, tanto da comissão quanto dos atletas, com um único treino estratégico, eu primeiro preciso dizer que eu estou muito orgulhoso do trabalho que foi feito, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica. Se vocês forem ver, a gente entrou diferente em relação à estrutura, em relação a dinâmicas. Precisávamos buscar um resultado e dobramos a aposta. E eu acho que os jogadores conseguiram executar muito bem, fizeram um primeiro tempo excelente, aplicando muito bem o plano de jogo e ainda criando soluções ali juntos e originais, e colocaram um time que é muito bom em circunstâncias de muita dificuldade. Então, acho que, em relação à partida, acho que eu preciso ressaltar a qualidade do trabalho dos atletas e da comissão e o impacto que ela teve no primeiro tempo do jogo. E aí, entrando na questão dessas decisões de arbitragem que acabaram condicionando o jogo, a gente também tem um sistema que triangula e que a gente tem a visão exata do momento que existe o contato com a bola, e no nosso sistema não existe impedimento. O Alex Telles dá condição para o Nacho, tá certo? Incomoda bastante o fato de que aquela imagem que vai para o telão, a bola está encoberta, você não tem clareza se realmente foi pausado o lance no momento preciso do contato ou mais perto do contato, porque você, para ter certeza do momento do contato, você teria que ter um chip na bola ou uma câmera de 1000 Hz. Então, quando você tem uma câmera de 60 Hz, isso não é suficiente para avaliar um lance desse. Então, assim, existe uma premissa de tecnologia que não vai resolver todos os casos, não. Os casos ajustados, mesmo a tecnologia do VAR vai falhar, a não ser que tenha uma câmera de 1000 Hz ou um chip na bola. Então, diante disso, o que a gente entende é que esse tipo de marcação é um desserviço ao futebol. Não existe transparência naquela imagem, você não sabe o momento da batida na bola e você não sabe se eles traçaram a linha no Telles ou no Barbosa. O ângulo é extremamente desfavorável. Então, nós também temos um sistema que triangula, a nossa câmera está central, o corpo do Fabinho não está cobrindo a bola, e no nosso sistema não havia impedimento. Então, acaba condicionando muito o jogo, porque você inicia o jogo muito bem, já teve uma chance clara com o John, com 11 minutos faz 1-0, o jogo está aberto. O jogo está aberto, só que o momento é nosso. E nós estamos jogando em casa. Aí o jogo para, um baita tempo. Todo esse momento nosso é quebrado por causa da paralisação. E o gol é anulado. E os caras conseguem se refazer e entrar no jogo. Então, além de ter o gol anulado, a gente perde aquele momento que a gente tinha. Ainda assim, a equipe conseguiu, de uma forma geral, a meu ver, ser dominante, ser criativa e fazer um primeiro tempo acima do adversário. E aí a gente tem, no segundo tempo, logo no início do jogo, aquela paralisação, né? Existe a questão da concussão, a gente torce para que o Marlon Freitas esteja bem e que tudo aconteça da melhor forma, e logo em seguida a gente acaba sofrendo o gol. A gente entende que é um lance ajustado, mas que a validação do gol foi correta nesse sentido aí, né? Na sequência do jogo, a gente tem uma marcação de falta do Natan, que primeiro não foi falta. Segundo,
o árbitro, quando percebe que deu o amarelo para um jogador que já tinha amarelo, se surpreende e se assusta. Isso foi na minha cara. Né? Então, foram duas decisões absolutamente trágicas da arbitragem e que condicionam um confronto de oitavas de final de Copa do Brasil com tudo que está envolvido. O nosso time já vem sofrendo com isso há um tempo. Tá certo? A gente tem, contra o Fortaleza, um pênalti absurdamente claro, que é um pisão no tornozelo do Vinícius. Existe uma predisposição da arbitragem, naquele momento, para nem querer olhar a imagem que o VAR selecionou. E tudo isso os nossos jogadores vão acompanhando e ficam sabendo. Tá certo? Então, essa sensibilidade em relação aos erros de arbitragem vão ganhando internamente uma proporção muito maior. Então, depois de você ter um gol absurdamente anulado no VAR, depois de você ter um jogador absurdamente expulso, fica mais sujeito o jogo a acontecer algum tipo de... até pelo estado mental que acaba envolvendo. E aí a gente tem que reconhecer que o Atirson realmente teve um erro, entrou atrasado e a expulsão foi correta. Mas existe um contexto que está envolvido. Né? E a gente tem sofrido com esse tipo de situação. No lance do primeiro gol do Botafogo no Rio, o Arthur Cabral faz falta no Gustavo na área, atropela o Gustavo na área. Na sequência do lance, a gente fala com a arbitragem, mas aí eles consideram que a fase de ataque acabou, o ataque inicia de novo, mas se ele marca a falta no primeiro tempo, não tem o ataque do Botafogo. No lance da expulsão do Sacha, o Sacha realmente ele fez um carrinho para ser expulso, mas teve uma falta no Pita que não foi dada. Se a falta já é dada. Então, existe já, em função de alguns erros que são gritantes, um cenário dentro do vestiário que acaba aparecendo dentro do campo quando esse tipo de decisão errada se torna recorrente. Então, a gente tem esse desafio, que é gerenciar o jogo, analisar o adversário, preparar o nosso time, mas estar preparado para ser prejudicado para a arbitragem no próximo jogo e não poder ter gente expulsa, e não poder ter reação. O nosso jogo está virando isso. Hoje, na preleção, eu tive que falar sobre isso. Entendeu? Então, assim, existe um acúmulo. Existe um acúmulo, acontece num jogo, a comissão de arbitragem reconhece que o árbitro errou contra o Fortaleza, mas depois, quantos dias passaram? Fortaleza, final de semana, né? Deu certo? E aí acontece de novo. E como que você vai conseguir rapidamente? Não, isso aí vai ser um processo. Só que a arbitragem vai ter que ajudar. Ela também vai ter que fazer a parte dela. Seabra, boa noite. Leonardo, Rádio Futebol Total. De fato, seu time foi bem, muito bem no primeiro tempo. E inúmeros erros, não só no jogo de hoje, mas como nos outros. Mas ainda assim o time vem sofrendo muitos gols, a fase ainda não é boa. O que dá para mudar, tanto na questão defensiva quanto ofensiva, além desses erros de questão de arbitragem? Olha, esse gol que a gente sofre hoje foi um pouco semelhante ao segundo gol lá do Rio de Janeiro, né? Porque a gente recupera uma bola e tem espaço para contra-atacar. Aquele foi um pouco mais alto, a roubada, e a gente acaba não conseguindo iniciar bem a transição, só que a gente já está com o Nacho saindo, já está com o Cauê saindo, e no momento que a gente vai ocupar os corredores e realmente fazer uma subida com troca de ritmo para fazer uma transição ofensiva, a gente acabou perdendo a bola e foi pego um pouco no contrapé, né? E aí tem algumas questões que são do controle da profundidade realmente. Eu acho que nesse gol de hoje a gente cuidou um pouco mais disso. Acho que tem muito de mérito. Acho que, se não me engano, foi o Danilo que colocou o passe. Tem muito de mérito, porque foi uma bola muito bem colocada. E são circunstâncias que podem acontecer no jogo. Mas não entendo que tenha sido um erro de organização defensiva, mas uma questão que, quando você rouba uma bola e sai em transição, se você perde ela muito rápido, você é pego no contrapé e você fica um pouco exposto. Então, acho que foi isso que aconteceu nesse gol. E aí a gente conseguir ser mais assertivo
nesse pequeno momento do jogo, que é o momento que a gente recupera a bola e acelera para uma situação de gerar um ataque perigoso, para que a gente consiga realmente ou gerar esse ataque perigoso, mas pelo menos realmente quebrar a primeira pressão do adversário e empurrá-lo para trás, né? Não correr o risco de, numa primeira reação pós-perda, o adversário interceptar e pegar a gente no contrapé. Então, acho que é um ponto muito específico nesse sentido, e acho que durante o ano já fizemos isso muito bem. Então, se você lembrar do nosso gol contra o Cruzeiro aqui, a gente rouba a bola, tum, 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 tum. Então, tem algumas situações que a gente estava tendo muita assertividade e nesses 2 gols a gente não teve. Foi por isso que a gente tomou o gol. Mas não faltou qualidade de organização, não faltou leitura, não faltou empenho, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Não acho que tenha tido muitos erros, não. Assim, acho que foi um primeiro tempo muito bom e que não teve muitos erros. E que fomos muito bem no momento defensivo de pressionar a bola. As nossas pressões pós-perda, no geral, no primeiro tempo foram boas. Sofremos só com a primeira do jogo, que o nosso meio-campo ficou aberto, eles conseguiram quebrar. Então, e acho que o segundo tempo ele é muito condicionado por todo esse contexto, por tudo isso que vem acontecendo, pela forma como a nossa equipe vem sofrendo e sendo castigada com esse tipo de decorrer aí dos acontecimentos que também envolvem ações que são fundamentais da arbitragem, né, para o contexto do jogo. Boa noite, Seabra, Mário do Correio de Atibaia. Queria que você analisasse esses 180 minutos diante do Botafogo. O Botafogo teve uma estratégia diferente do primeiro jogo. Claro, abriram uma vantagem de 2-0. Depois veio aqui com um bloco médio, baixo, diante do Bragantino. Mesmo assim, o Bragantino saiu derrotado hoje em Bragança Paulista. Queria que você falasse sobre esse confronto contra o Botafogo e também sobre essa sequência de 7 jogos sem vencer. Sim, o Botafogo tinha vantagem, como você falou, e, além disso, a gente observou que teve um desgaste muito grande no jogo contra o Cruzeiro, né? Então, era esperado que alguns jogadores fossem trocados para garantir frescor, e era possível que adotasse uma postura assim para usar transições. Mas também acho que buscou jogar, teve momentos que subiu a pressão, não tanto como no jogo passado, sim, concordo com você. Eu não acho que a mudança de estratégia foi determinante para o jogo, porque nós conseguimos encontrar bem as vantagens, envolver ofensivamente o adversário, não sofremos com contra-ataque, fizemos um primeiro tempo superior, né? E aí sim, claro, com o decorrer do jogo, com tudo que aconteceu no segundo tempo, o Botafogo com 2 jogadores a mais, enfim, ficou algo muito distante, porque você já precisaria fazer 3 gols para empatar. Então, acho que foi um confronto importante, mas, sobretudo, eu acho que o nosso grande ganho é que a gente sai fortalecido enquanto grupo. A gente teve jogadores que vêm se preparando e que aproveitaram muito bem a oportunidade hoje, conseguiram desempenhar em alto nível, e isso nos fortalece enquanto equipe, porque nós ganhamos mais opções para estratégia inicial de jogo, mais opções para trocas durante o jogo, e é o que a gente tem buscado, né? Esses jogadores que têm minutagem menor, eles trabalham mais, eles treinam mais, então eles precisam em algum momento responder ao treino e ter esse desenvolvimento. Então, se você for comparar o último jogo que a gente fez isso de uma forma assim mais importante, foi contra o Vitória, né? E teve uma evolução muito grande. Então, a gente sai muito forte enquanto equipe. A gente foi eliminado, e por tudo que aconteceu no jogo aqui, a torcida valorizando o esforço e gritando olé, né? Claro, para ser irônica com a arbitragem, mas também reconhecendo o esforço e a coragem que a equipe teve. Então, é aquilo que eu falo. Estamos passando por um momento de muitas adversidades. É muito difícil que, num momento desse, que você tem 4 lesões no mesmo jogo contra o Flamengo, os 3 zagueiros mais o Mosqueira, 3 lesões no mesmo jogo contra o Atlético. Já tinha tido a do Capixaba, traumática, que teve a... não, exato, que você fica 30 dias sem jogar. Tá certo? 30 dias sem jogar. Aí você joga dia 13 de julho com o Corinthians. Aí você joga a cada 3, 4 dias. Tá certo? Aí, no dia 3 de agosto, que foi o nosso último jogo contra o Atlético, a gente já tinha jogado 7 jogos. Tá
Tá certo? Como é que o jogador não lesiona? O jogador não lesiona se ele tiver outro para entrar no lugar dele em algum momento. Tá certo? Só que quando, por exemplo, o Capixaba ele lesiona no primeiro jogo, não tem outro jogador para entrar no lugar do Guilherme. E o Guilherme faz a cada 3, 4 dias 4 jogos, tendo passado 33 dias sem jogar um jogo. Então, isso vai acontecer. Tá certo? Então, existem todas essas adversidades. A gente tem tido as expulsões, né? Então, nesses jogos, 2 foram com expulsão. A gente teve 5 jogos fora de casa, esse foi o terceiro em casa. Então, assim, o que a gente tem que olhar não é uma coleção de acúmulo de vitória ou de derrota. A gente tem que ver o que o time está fazendo dentro do campo. Contra o Atlético Mineiro, a equipe conseguiu fazer um segundo tempo sólido, escalou uma montanha, conseguiu buscar um empate lá dentro, tá certo? Os jogadores estão se entregando ao máximo, o ambiente do vestiário está bom, isso repercute no campo. Hoje, você pega uma equipe que é campeã da Libertadores, teve mudança de elenco, mas tem investimento alto sempre, e você faz o primeiro tempo que você faz contra uma equipe que é campeã da Libertadores, tá certo? Então, a gente tem que conseguir separar a água suja do bebê. Tá certo? A gente não pode jogar água suja e jogar o bebê junto. Tá certo? O bebê a gente tem que cuidar, e aí a gente joga a água suja fora, né? E aí a gente segue adiante, cuidando da saúde do bebê. Então, a gente tem sinais muito positivos de coisas que estão acontecendo no grupo, na qualidade do jogo que está sendo feito. Ou a gente pode pensar que tem 7 derrotas ou 7 jogos sem vitórias e ficar sem norte, não saber para onde ir. A gente sabe para onde a gente vai. A gente conseguiu hoje não ter lesão, que era uma das grandes prioridades. A gente tem jogadores retornando, então o Guilherme já retornou, o Fabrício já retornou, eram 11, agora são 9. Tem outros que já estão mais próximos de retornar. Tá certo? E a gente teve jogadores que estavam esgotados, que poderiam lesionar hoje, que vão estar frescos para jogar contra o Internacional. Né? Então, a gente quer ganhar o jogo, quer pra caramba. Todo jogo a gente está dando a vida para ganhar o jogo. Mas a gente também está programando uma saída dessa situação que seja mais permanente. E a gente precisava estancar esse processo que estava acontecendo. Exatamente. Seabra, boa noite. É Tarso Costa, da Rádio Bragança FM. Hoje você modificou bastante a equipe, né? Jogadores que vinham frequentando assiduamente a equipe titular nos últimos jogos, como o Eric Ramírez, o Pita, Lucas Barbosa, acabaram ficando de fora, né? O próprio Gabriel também, mas entrou no segundo tempo. Queria que você explicasse essas mudanças justamente nesse jogo decisivo, se foi opção ou por necessidade, em função desse desgaste que você está mencionando do elenco, e também fizesse uma avaliação dos jogadores que tiveram oportunidade. Olha, essas mudanças foram feitas por necessidade. Primeiro, para a gente conseguir ter frescor para fazer tudo o que a gente precisa fazer no jogo. Segundo, para que a gente conseguisse interromper esse momento de lesões consecutivas. Então, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, a gente deixa o Hurtado fora no sentido de controlar a carga, mas com a lesão do Agostinho ele teve que entrar. O que aconteceu? Ele acabou lesionando, né? Então, assim, e aí a gente tem alguns controles e sabia de jogadores que estão com uma minutagem e sobrecarga maior. A gente buscou não só preservá-los, mas também evitar que eles fossem para um jogo tão importante cansados. E aí que a gente tivesse todo o combustível, a energia e a vitalidade que a gente precisava para fazer o primeiro tempo que a gente fez. Porque um gol no primeiro tempo, de vantagem, abria o confronto e colocava a gente no jogo. E a gente conseguiu fazer o gol. E ainda criou algumas outras chances, ou defesa do goleiro, ou a bola passou perto, né? Então, a necessidade tem essas duas facetas. Primeiro, competir do jeito que a gente precisa competir, colocar frescor. Segundo, prevenir que aquilo que acabou acontecendo com o Hurtado acontecesse com mais alguns jogadores. Então, a gente conseguiu dar ritmo para alguns jogadores, isso nos fortalece e conseguiu recuperar esses para que eles possam ter uma sequência mais segura e também frescos para o próximo jogo. Então, são essas duas facetas e é por necessidade nesse sentido. Eu acho que todos que entraram de uma forma geral foram muito bem. E a gente está esquecendo de falar, eu inclusive, que a gente teve a estreia de um jogador sub-20 como titular, que é o Cauê na lateral esquerda. Tá certo? Pegar um jogo contra o Botafogo, oitavas de final da Copa do Brasil, né, e conseguiu competir
foi muito bem no jogo, né? E isso são amostras importantes do trabalho que está sendo feito no clube como um todo, né? Do trabalho que está sendo no sub-20, da capacidade do jogador de, num momento desse, ser desafiado e conseguir competir num nível de jogadores que estão acostumados a competir nesse nível há muito mais anos do que ele. Para ele é uma novidade. Então, acho que, nesse sentido, a gente se fortalece também, enquanto processo formativo, porque a gente concretiza um crescimento de um jogador sub-20 no contexto de profissional, que é um objetivo do clube. Ele foi muito bem. Gustavo e Praxedes, que vem tendo menos minutos, mas têm sido jogados, também conseguiram desempenhar de forma muito interessante, né? Nacho, acho que vem de novo numa crescente, tá certo? Tem uma entrada importante contra o Atlético, acho que hoje faz coisas boas no jogo também. Então, acho que também está num momento interessante. E quem mais que iniciou de novidade? Acho que é isso, né? Exato. E depois a gente coloca o Marcelo, que vem trabalhando muito bem, João Neto, que tem tido uma crescente. Foi uma pena, né, que na entrada do Atirso e do Marcelo logo acontece a expulsão do Natan, né? A questão do Atirso eu já comentei. A terceira entrada dele, ele teria mais minutos hoje. Ele entrou poucos minutos contra o Souza e poucos minutos contra o Criciúma, já um pouquinho mais, hoje seria mais, né? Mas, de qualquer forma, a gente competiu com esses jogadores, com o Davi também entrando, com 2 jogadores a menos contra o Botafogo não finalizou no gol, praticamente. No segundo tempo, 3 finalizações para cada lado. Né? Então, acho que a gente tem uma amostra importante aí no jogo de hoje. O jogo de hoje, além de ser uma necessidade, ele também permitiu com que a gente conseguisse expor esses jogadores a essa experiência e poder avaliá-los, e eu acho que a entrada foi muito positiva.